Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha-Carr, autor do livro do mesmo nome, que saiu pela editora Telha. Siga-nos em nossas redes sociais. Ultimamente eu tenho postado muita coisa legal no meu canal no Instagram, para quem quiser um acompanhamento maior, mais de perto. E o tema do vídeo de hoje é Santa Maria e Mediunidade. Vamos lá! Bom, gente, assim, eu relutei um pouco de fazer um vídeo sobre Santa Maria, assim. Apesar de chover pedidos para me falar sobre isso, foi algo que eu fui pensando bem como eu ia abordar esse tema, né? Não que seja um tema complexo, não é um tema difícil, assim. Eu já falei sobre temas muito mais difíceis no sentido de ter que ter um embasamento sobre algo anterior para poder entender o que vai vir, assim. O caso aqui é porque a gente está mexendo com algo que vai de encontro à política, né? Assim, e política é uma coisa importante para todo mundo que lida com espiritualidade, tá, gente? Quem quiser entender melhor sobre isso, vai no meu vídeo aqui, ó, sobre política ayahuasca, que eu já fiz, sabe? A gente precisa entender, antes de tudo, que a gente está aqui nessa realidade física, né, na 3D, na terceira dimensão, e que ao nosso redor, além do plano astral, além de nossas formas de pensamento, além dos seres invisíveis que nos cercam da quarta dimensão, que também acoplam aqui, além disso tudo, a gente está inserido no meio social e político que também circunda a gente no invisível. Então, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência física, nós somos seres astrais, nós somos seres sociais e políticos, assim. E tudo isso faz parte de nossa formação, de nossa constituição e na forma como a gente troca com o outro. Então, assim, quando eu falo de Santa Maria, não tem como eu, antes de tudo, falar, olha, a Santa Maria que a gente está falando aqui não é a Santa Maria Nossa Senhora, tá, gente? Não é a santa em si. A Santa Maria que eu estou falando aqui é da planta cannabis, de onde se faz a Santa Maria, que vulgarmente ficou conhecida como o nome maconha, marihuana, baseado e outras denominações, assim. Então, é disso que eu estou falando. E por que eu estou falando disso? Assim? Porque a Santa Maria, quando cultivada e usada num ambiente litúrgico, ela pode ser usada para um trabalho espiritual. Porém, no Brasil, não existe uma legislação que libere o uso da Santa Maria para fins religiosos. Totalmente diferente do caso da ayahuasca, né? Então, a gente já tem aí, dentro desse assunto, um ponto muito grave e explícito de a gente não pode usar. Ponto final. Não tem nem o que discorrer sobre isso. Assim, agora, graças a um forte, assim, a uma quantia considerável da sociedade fazendo uma pressão, está sendo liberada a cannabis para uso médico, né? Então a gente está caminhando assim a passos lentos nesse processo, assim. Acredito que vai liberar cada vez mais. Vai entrar a parte recreativa dentro disso, é todo um processo da sociedade brasileira em torno disso, né? Assim, para uso religioso, eu não vejo nem ninguém comentar, né? Porque aí a gente esbarra num outro viés que é muito perigoso, assim. As pessoas que usam a Santa Maria para fins de um ritual espiritual, infelizmente, isso foi completamente deturpado, assim. A gente sabe que a planta, nos grandes centros urbanos, é usada pelo tráfico, tem uma corrente, uma egrégora de energia muito baixa envolvendo isso tudo. E aí, quando a gente fala de egrégora, a gente está acostumado a falar, a egrégora daquela casa é maravilhosa, é forte, tem uma proteção, né? A egrégora daquela igreja do Santo Daime, a egrégora daquele terreiro de Umbanda. Mas a gente tem que ver que, apesar dessa palavra egrégora ser usada muito para fins espirituais, né? A egrégora é a denominação do conjunto de energias de um recinto, de uma casa espiritual. Existe egrégora em tudo, né? Existe egrégoras em repartições públicas, em escolas, a sua casa tem uma egrégora específica, né? O conjunto de energia de um determinado local faz a egrégora daquele local.
Então, existem as egrégoras das grandes cidades, assim. Então, nos grandes centros urbanos, a egrégora da Santa Maria foi completamente corrompida. É a egrégora da maconha que está ali, do tráfico, do sangue, do traficante, do tiroteio, da favela, das coisas mais absurdas que acontecem em termos de violência nesse país, assim. Então, você vai abrir um trabalho espiritual de Santa Maria num grande centro urbano, você vai estar abrindo brecha para muita coisa ruim. Então, o ideal é que não se faça trabalho de Santa Maria nos grandes centros urbanos. Ah, mas eu estou dentro de uma casa protegida por uma egrégora. Aí a gente entra numa outra questão. 90% das pessoas que eu conheço que fazem uso de Santa Maria são viciados. Eles fazem uso da Santa Maria de forma recreativa. Eles usam todo dia. Isso é vício, gente. Isso não tem nada de religioso dentro disso. No meu treinamento para clarividência, as primeiras formas que a gente aprende a identificar e a ver são os obsessores de fumaça, porque eles são mais fáceis de serem detectados. Tem livros específicos, inclusive espíritas, do Chico Xavier, que fala sobre isso. Assim, no plano espiritual, o vício do cigarro, e aí eu estou falando de cigarro comum, nicotina, é um dos mais difíceis de serem tratados. E o perispírito dessas pessoas fica meio acinzentado por causa da fumaça. Então, no meu treinamento de clarividência, foram os primeiros obsessores que eu consegui identificar. São aqueles que vinham do cigarro. E 90% das pessoas que fazem uso de Santa Maria fazem de forma recreativa. E elas estão obsediadas. Assim. Eu tenho exemplos para falar sobre isso. Lembro-me de uma grande amiga minha, fardada como eu, né, da doutrina do Santo Daime, que morava perto de mim. Assim, eu ia muito na casa dela para a gente trocar. E uma vez eu estava na casa dela, a Santa Maria, ela é chamada de pito, né? Você não fala que você vai fumar, você vai pitar, tem uma mudança de verbo aí para dar uma suavizada no processo. Então toda vez que eu estava na casa dela tem aquele momento do pito. E eu nunca pitei, né? Inclusive eu sou muito criticado por isso, assim, por nunca ter pitado, assim. Recentemente eu ouvi de uma fardada, você é um fardado que não pita? Eu falei, você tá incomodada com isso? Assim, eu que devia estar me incomodando com você, eu não tô fazendo julgamento nem crítica de nada aqui. Só não é a minha, assim. Eu vi meu pai morrer de câncer no pulmão por excesso de cigarro. Então, uma coisa que eu coloquei muito cedo na minha vida não vou fumar. Nada. Em hipótese alguma. Não é a minha, eu não gosto, assim. Mas estou muito longe de criticar e julgar quem faz uso, assim. Cada um sabe de si, todos nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que nós desejamos, né? Então, eu estava na casa dessa minha amiga e eu comecei a ver duas sombras atrás dela se movimentando. E, gente, a sugestão é muito rápida desses seres. É uma sugestão mental muito... É um sopro. Um parou atrás dela, mas foi automática. Ela pegou a caixinha que ela tinha onde ela guardava o pito e começou a fazer, assim. E aí o outro, eram dois, né? O outro veio para trás de mim. E eu senti um negócio assim... Foi automático. Eu já ia falar assim, hoje eu vou querer também. Eu falei, peraí. E aí eu me dei conta, assim... É uma sugestão tão rápida, tão espontânea, a pessoa já está tão ligada naquilo, que ela nem reflete, ela vai lá e usa, assim. E a obsessão, ela é desse jeito, né? A obsessão de vício, ela é desse jeito, assim. Quando você já está com o gatilho daquilo, basta um fuma, que a pessoa vai lá pegar, sabe? E você não está sozinho fazendo isso, né? Você está alimentando esse ser, assim. Você está fazendo mal a você e a ele. E aí, como uma pessoa que tem esse hábito cotidiano, praticamente, semanal, vai para um ambiente religioso e vai achar que usando aquilo naquele ambiente religioso vai estar protegido, vai ter uma conexão espiritual. Não vai estar. Ela vai continuar com o obsessor nas costas dela, fumando, pitando junto com ela. Assim. E isso é lei espiritual, isso não é meu achismo, não sou eu que estou dando opinião sobre isso. Assim. Você vai ler livros sobre obsessão espiritual, sobre vício, e você vai entender o processo. Assim. Então, é claro que isso não tira a parte espiritual, né? Existe um contexto espiritual de uso da Santa Maria que eu já fiz uso para ver qual é. Deve ter uns 20 anos isso, um amigo meu me chamou e falou assim, olha, vai ter um trabalho de Santa Maria, eu queria que você fosse, assim. Porque o povo acha que eu tenho preconceito, né? Por eu não usar, já me taxam como preconceituoso, assim. Aí eu falei, mas é religioso? Assim, ele, não é. Aí a gente foi para Visconde de Mauá, uma cidadezinha bonitinha que tem aqui lá na Serra, aqui no Rio de Janeiro, quase divisa com Minas. Fui. Chegou lá, era um trabalho de Santa Maria e falei, então vamos ver como é que vai ser isso, assim. E aí, gente, assim, é importante eu falar
que eu trabalhei na Umbanda durante muitos anos, né? E eu tenho um guia espiritual, Zé Pilintra, um malandro, que eu trabalhei atendendo com ele muitos anos na Umbanda, assim. E sempre que Zé Pilintra baixava, geralmente era gira de Exu, o pai de santo vinha com cigarro para ele. É bom dizer que cigarro, charuto, são instrumentos de trabalho para essas entidades de Umbanda, tá? Tem muita gente que acha que o guia baixa vai pedir cigarro, vai pedir charuto, é porque tá viciado. Não, aquilo ali para ele é um instrumento de trabalho. Ele vai se utilizar daquilo ali primeiro para manter o espírito em terra mais tempo, incorporado no médium, e aquela fumaça, aquele fogo, aquela palha faz parte dele do processo ali de limpeza, de descarrego, né? Então, é um instrumento de trabalho. Toda vez que Zé Pilintra baixava, o pai de santo ia lá oferecer um cigarro para ele poder trabalhar. E o meu Zé Pilintra sempre falava que não. Não, lembro bem do braço dele mexendo assim. Nunca quis. E geralmente malandro fuma, né? E o meu não fuma. Eu já achava que era por minha causa. Eu falava, ele tá me respeitando, né? Tipo assim, já que eu não fumo, ele não quer que eu fume nem quando tô incorporado, assim. Até que um belo dia, o pai de santo encafifado com isso foi lá perguntar para ele por que ele não queria cigarro. Aí ele me vira e fala, porque o meu cigarro é outro. E aí, no final da gira, o pai de santo veio falar comigo, Vinícius, teu Zé Pilintra fuma maconha. Eu falei, não acredito. Não acredito. Mas tipo assim, ele falou, mas não dá pra trazer ele aqui porque isso é proibido. Né? Vai você e o Zé Pilintra preso, assim. Então, tipo, fiquei com aquela informação, guardei aquilo. Eu falei, gente, é muita, né, virada na curva do destino. Logo eu que não uso, tem uma entidade que usa. Passou. Uns 10 anos depois eu fui para esse trabalho lá em Visconde de Mauá. Na hora que o negócio chegou na minha frente, mas foi automático, assim, o Zé Pilintra baixou na hora, ele incorporou na hora. Quem usou foi ele. Parece que todos aqueles 10 anos que eu não usei, ele foi usar ali naquela hora. E foi uma parada mágica. A parada foi tão mágica que todo mundo na mesa parou e ficou olhando, assim, porque ninguém esperava aquilo, né? Eu lembro, ele me deu uma apagada na hora, e olha que eu não sou médium inconsciente, né? Ele me deu uma apagada na hora e eu senti algo que eu nunca senti antes, eu senti uma energia serpenteando, subindo pela minha coluna vertebral, como se fosse a Kundalini sendo despertada, sabe? Só que ela vinha circulando numa espiral de fumaça. Era como se, através da Santa Maria, ele despertasse uma energia maior em mim. E o que aconteceu depois até explicou essa primeira parte, que aí ele usou, foi embora. E assim, e é claro que a gente não tira desse conceito de uso da Santa Maria um relaxamento e um bem-estar muito grande, né? É o que a maioria das pessoas usam. Eu uso para ficar bem, para me dar uma relaxada, para me dar uma suavizada. Só que não é isso, gente. O uso religioso dela não é para isso, entende? Isso é um bônus que vem a mais, assim. O verdadeiro trabalho da Santa Maria no médium é despertar seus dons espirituais. Quem tem uma intuição boa vai ficar mais intuitivo, mais perceptivo para as coisas, assim. Porque aí depois que ele foi embora, ou seja, nisso daí eu já posso botar trazer a primeira reflexão aqui, que é a Santa Maria, ela abre o canal mediúnico também. Ela pode não ser para isso, mas isso também acontece. Vide eu que no primeiro momento ali, minha entidade veio porque a minha entidade já trabalha com isso, né? Depois disso, eu caí no chão. Tipo, foi meio que um desmaio, sabe? E aí, assim, eu já falei, quem quiser saber um pouco a respeito sobre desprendimento mental, desprendimento astral, vai no meu vídeo sobre miração, que eu falo um pouco sobre isso lá. Mas o que aconteceu? Eu, meio que na hora que caí no chão, eu dei uma desprendida. É o que se fala de viagem astral, né? Onde o seu perispírito dá uma descolada, assim. E eu saí, e aí automaticamente eu fui me vendo caindo dentro de um rio, um lago, porque eu via a superfície dele. Então eu me via de baixo para cima. E cada vez eu ia afundando mais. Claro que eu não estava afogando, porque, né? Foi uma viagem astral, literalmente isso, assim. E aí veio vindo na água um ser que ele ia serpenteando, tal qual aquele que subiu a minha coluna. Ele era de fumaça também, mas tinha um rosto. Eu identifiquei como se fosse uma Iara. Iaras são como se fossem sereias das águas doces, né? Veio vindo na minha direção, só que aí eu me desesperei. Me assustei com aquilo, assim, e comecei a tentar voltar. Só que aquele ser veio na minha direção, e aí eu percebi que a Santa Maria, justamente por me dar uma relaxada, me auxiliou no processo de conseguir me separar do meu corpo físico, né? Eu me desprendi, na verdade, assim.
E aí fui levar... Aí, as coisas que vieram depois do trabalho, né? Quando eu saí da casa para pegar um ar, eu vi que do lado da casa tinha um rio. Eu entrei por um lado na casa para fazer o trabalho, e nos fundos dela passava um rio, que foi o rio para onde eu fui levado. Assim, então, e eu não sabia disso. E aí, a, a Santa Maria, ela tem essa capacidade de fazer com que os seus dons, que naturalmente estão um pouco adormecidos, sejam aflorados pouco a pouco. É claro que eu estou falando isso num uso religioso espiritual, né? Não no uso recreativo em que qualquer substância usada indiscriminadamente, rotineiramente, de forma recreativa, vai perder seu poder. Isso daí, qualquer uma delas, assim. E aí, nesse dia, eu lembro que eu voltei. Quando eu voltei, eu me vi no chão caído, assim, aí voltei pra cadeira, assim, e fui concatenar o que tinha acontecido. Passaram-se alguns anos, pode botar aí mais uns 5 anos na conta, e esse mesmo amigo, só é ele que me chama pra essas coisas. Me chamou para um outro trabalho de Santa Maria. Não, vamos, tem muito tempo que você foi aquele, você não lembra como é que foi? Eu falei, ai, misericórdia. Aí fui. Nem lembro onde é que era, Magepe, Abetá, algum lugar aqui pro interior do Rio de Janeiro. Lá fui eu. Chegou lá, teve o trabalho de Santa Maria, e aí, gente, também é importante frisar aqui que é uma Santa Maria plantada, colhida, cultivada para uso ritualístico espiritual. Você não vai na boca de fumo comprar uma maconha para fazer um trabalho desse, que você não vai fazer trabalho nenhum ali, né? Então, também tem isso, o processo de cultivo da coisa, sabe? Para que fim aquilo está sendo cultivado? Que é muito semelhante ao candomblé, né? Tem gente que acha que a pessoa vai lá, passa a faca na cabeça da galinha, a galinha foi pegar, pegar a galinha ali de qualquer jeito. Não é assim, ó, o animal para ser sacrificado, para ter o sacrifício, o corte no candomblé, ele já é tratado para isso, assim, né? Tem até aquela história famosa do boi, que eu já contei, acho que no meu vídeo sobre Exu, que o boi, ao ser sacrificado, o próprio boi botou a cabeça no prato, assim, para cortarem. Assim. Então, o boi já tinha sido preparado a vida toda para aquele sacrifício. Assim. Mas voltando para Santa Maria, o cultivo e o fim para aquele cultivo é de suma importância num sacrifício, seja botânico, seja animal. E aí, porque também tem isso, né? Já tem gente que fala, ai, mas sacrificar bichinho, coitado. Não, eu também não sacrificaria, não, nunca, assim, mas também não vou criticar e julgar quem faz. Mas, tipo, você faz sacrifício da planta, né? A planta é um ser vivo também, né? Só não tem a nossa, né? A coluna vertebral para impingir dor, assim, mas... Voltando, assim, nesse segundo trabalho que eu fui, cheguei lá, a gente usou e tudo mais, e aí mais uma vez a minha clarividência abriu. E aí mais uma vez foi ruim, assim. Porque eu comecei a ver os obsessores de todo mundo que estava ali. Porque aí já era um outro grupo, aquelas pessoas já usavam aquilo cotidianamente, então... E ali eu vi os obsessores de todo mundo usando junto, sabe? E aí foi muito ruim para mim essa experiência, porque pesou. Me pesou ver, assim. Então, assim, quando a gente fala do uso de Santa Maria, o uso ritualístico de Santa Maria, consagrado a isso, você não vai fazer o uso ritualístico e consagrado todo dia, né? Você vai, eu vou num ritual por mês, ou num ritual a cada 6 meses, ou num ritual por ano, para a coisa realmente fazer sentido e eu ter a minha experiência espiritual, passar pelo meu processo de autoconhecimento, passar pelo meu processo de encontro à minha espiritualidade, né? Aí sim, ok, vale a pena. Agora, para quem usa recreativamente, cotidianamente, de forma indiscriminada, assim, você não está fazendo trabalho espiritual, em hipótese nenhuma, tá? Assim, não existe isso. Esse vídeo sobre Santa Maria e mediunidade, assim, ele tem uma resposta a quem me pediu. Eu acredito que nem vai ser uma resposta muito satisfatória, né? Porque, tipo, eu não posso endossar algo, eu não posso ser hipócrita, fazer e falar. Eu não faço, falo, mas de qualquer forma também eu acho que se eu fizesse, eu falaria, porque não condiz com a estrutura do canal eu passar uma informação aqui que não é a realidade da espiritualidade. Assim. Ainda somos seres humanos muito apegados à carne, né? Muito apegados a desejos e vontades. Assim. O nosso ego proporciona isso. Assim. Então, a escalada do ser humano é ir se libertando desses desejos e dessas vontades, assim, sabe? Tanto no plano da materialidade financeira, capitalista, quanto no plano dos prazeres, assim, que estão muito atrelados, inclusive, né? Então, isso faz parte da jornada de cada um. E, gente, cada um vai ter aonde o calo lhe aperta. Se não for na maconha, vai ser em outra coisa. Assim. Então,
todos nós, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E com essas palavras eu termino aqui. E se esse vídeo reverberou em você, se fez sentido para você, assim, eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, dê aquele joinha, isso faz o canal circular para mais pessoas. Faça aquele comentário, qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha sobre o uso de Santa Maria? Assim, é algo interessante também da gente colocar aqui como proposta de assunto, né? E vamos juntos.